Então, vamos ver um pouquinho da definição, alguns conceitos e histórico dos sistemas operacionais. Entenda qual que é a nossa missão e compile as informações obtidas por meio de questionamentos para lhe auxiliar na produção de um relatório final. Então, nós vamos entender o que é necessário para responder, pelo menos, como funciona um sistema operacional. Hoje, no que nós temos hoje, né, nós temos algumas unidades funcionais. O nosso computador, a nossa geladeira, o nosso micro-ondas, todos têm um computador embutido. E como que isso funciona neste modelo de arquitetura que nós temos hoje? Qual o papel do sistema operacional? Como isso se dá? Então, vamos entender o que ele faz, para que ele serve, ok? Então, vamos lá. Então, segundo Tannenbaum, o sistema operacional é parte essencial de qualquer sistema computacional. Para Machado e Maia, o sistema operacional é um conjunto de rotinas executados por quem? Pelo processador, de forma semelhante aos programas de usuário. Cabe ao sistema operacional servir de interface entre os usuários e os recursos disponíveis no sistema computacional, tornando essa comunicação transparente, além de permitir um trabalho mais eficiente e com menos chances de erro. Então, o sistema operacional serve de interface. Então, para operar um computador, depois que nós ligamos, nós não precisamos saber ou mandar o computador fazer alguma coisa. Por quê? Porque nós temos o sistema operacional, que é essa interface, que nos auxilia a fazer isso. Nós temos o trabalho de ligar o computador, ligar nosso notebook, ligar nosso celular. E o sistema operacional assume essa ação. Aí, quando ele nos entrega algo, nos entrega uma tela que nós já conhecemos. Essa tela conhecida nos é entregue por quê? Porque o sistema operacional fez todas as checagens que ele precisava, ele nos entregou uma máquina que nós podemos operar, ok? Vamos voltar ao quadro. O sistema operacional tem como objetivo gerenciar o computador de forma eficiente e produtiva, facilitando seu uso, além de garantir a integridade e a segurança dos dados durante o processamento e na memória. Então, é uma máquina organizada. Então, o sistema operacional ele vai executar todas as ações de forma organizada. Por quê? Porque os dados têm que ser executados em determinada ordem, com segurança, né? E tem todo o funcionamento que no decorrer das nossas aulas nós vamos ver, né? Então, ele vai executar ação por ação, de determinadas maneiras, né? E vai ter que armazenar dados, os dados são armazenados aonde? Na memória. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado. E o que nós queremos do computador? Que ele seja rápido, ok? Os sistemas operacionais têm basicamente duas funções: facilitar o acesso a recursos do sistema. O que quer dizer isso? Tá? Nós não queremos, por exemplo, uma ação comum, entrar na internet? Sim. Como que eu vou entrar na internet? O que a gente faz para entrar na internet? A gente clica em um botão, né? Em um ícone. Tá? A gente não quer imprimir algo. Eu tenho a minha impressora conectada no meu computador, eu vou lá e clico em um ícone. Eu estou num editor de texto, eu mando imprimir. Eu só aperto um botão. Quem vai fazer o trabalho de chamar a impressora, de ver se a impressora está habilitada, se está tudo certo, não sou eu. Eu clico no ícone, ou seja, eu mando imprimir, eu faço uma ação, eu peço algo, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, facilitar os recursos aos sistemas e organizar o compartilhamento de recursos de forma a garantir a sua proteção. Ou seja, eu posso
estar digitando um texto e imprimindo, ou eu posso estar na internet lá fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, imprimindo, lendo. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. E uma não vai impedir a outra, né? São tarefas concorrentes, né? Que elas estão sendo executadas não ao mesmo tempo, né? Mas o tempo é tão pequeno que a gente tem a impressão que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, ok? E é essa impressão mesmo que a gente tem que ter. A gente pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Vários processos estão acontecendo juntos. Tá? Vamos voltar ao quadro. Resumindo, sua função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos diversos recursos, como processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída. Então, o que nós temos aqui? Eu, usuário, estou aqui. Eu interajo, eu não pego a impressora e vejo se a impressora está funcionando, não está funcionando. Eu não sei. Quando eu quero alguma coisa da impressora, eu clico em um botão, né, através lá do na minha tela do editor de texto, eu tenho até o ícone lá de uma impressorinha. Então, eu estou usando uma aplicação, essa aplicação vai chamar meu sistema operacional vai se comunicar com o meu hardware, no caso, é a minha impressora, ele vai localizar, ele vai ver se a impressora está desocupada, vai ver se eu tenho papel na impressora, vai ver se a impressora está bem configurada, se eu posso mandar aquela impressão e vai imprimir. Tá? Na verdade, usuário, só mexi aqui, só apertei um botão na minha aplicação. Ok? Então, o sistema operacional age comigo aqui através de um software e ele vai interagir com o hardware. Por isso que ele fica entre o software e o hardware. Tá? Nós temos... pensem que o sistema operacional funciona através de camadas. Ele é como um bolo, cheio de camadas. Tá? Então, as funções são feitas em camadas. É possível dizer que os sistemas operacionais trabalham em camadas para a realização das suas tarefas. Então, os usuários, nós interagimos com as aplicações. Né? A gente vai instalar num software, a gente clica num botão. Tá? Essas aplicações interagem com quem? Com o sistema operacional. Esse sistema operacional se comunica com os dispositivos de hardware. Né? Então, as aplicações interagem com os utilitários interagem com o sistema operacional transforma aquele pedido em linguagem de máquina, a linguagem de máquina vai trabalhar com a microprogramação, que vai acionar os circuitos eletrônicos. Tá? Então, isso são as camadas aí do nosso sistema operacional. Então, as máquinas, na verdade, só processam informações na linguagem binária, os zeros e uns. Todos os comandos, ações e operações exercidas precisam ser codificados. Nós não temos esse trabalho, nós não precisamos ter, a gente não vai transformar a nossa ação, por exemplo, quando eu estou digitando um texto, quando eu digito a letra A, o que aparece para mim? Se eu estou no editor de texto, quando eu digito a letra A, vai aparecer a letra A. Só que o trabalho do teclado para transformar, aparecer para mim aquela letra A, aquele símbolo elétrico eletrônico, quando eu cliquei, houve toda essa transformação de zeros e uns naquela letra, até aparecer na tela, né, houve toda uma transformação, né, que a letra A, o símbolo, o toque, enfim, toda a configuração do teclado, não fui eu que fiz, foi com a ajuda, né, o meu software está ali, um editor de texto, eu estou digitando, o sistema operacional organizou esse dispositivo de entrada e saída, que é o meu teclado, para aquilo acontecer.
Tá? Eu estou interagindo, eu, usuário, estou interagindo com um aplicativo, ok? Então, vamos lá. Para que a máquina possa proceder e exibir o resultado dessa ação. O programa de sistema operacional responsável por essa tarefa é o interpretador de comandos, né? Assim que o usuário inicia a sua sessão de trabalho, o interpretador recebe esses comandos e faz uma chamada de sistema, sendo o núcleo do sistema operacional também chamado de kernel. Então, a gente vai ouvir bastante em sistemas operacionais, esse kernel, o núcleo do sistema. Ele é composto por um processador, memória, sistemas de arquivos e é também responsável pela gerência dos dispositivos de entrada e saída. Então, nessa imagem aqui que nós temos do lado, né, nós temos serviços de microkernel, né, nós temos as aplicações, que é onde eu estou, né, nós temos o kernel, né, que são aquelas chamadas de sistemas aí para o núcleo. Daí nós temos o microkernel, né, que fazem as distribuições até chegar no hardware. Então, entenderam o que é essa questão de camadas? Não é quando eu clico, quando eu ponho o dedo lá no meu ícone da impressora ou no meu teclado, tudo acontece magicamente. Nós temos várias camadas a serem percorridas e isso acontece. Claro que a rapidez é tão grande que a gente não se dá conta, né? E tudo acontece da melhor maneira possível. Vamos voltar ao quadro. Quando a gente fala do histórico aí de sistemas operacionais, né, a gente está falando aí de sistemas operacionais desde a década de 50, né? Lá em 53 a gente teve um sistema chamado Monitor, né, que foi o primeiro efetivamente sistema operacional. Depois nós tivemos o Shared Operation System, que incorporou algumas rotinas de entrada e saída. Depois nós tivemos o Atlas, né, que foi desenvolvido por uma universidade, a de Manchester, que implementou aí a paginação, hierarquia, memória principal e secundária, enfim. Depois, nos anos 60, aí, nós tivemos Unix, 70 Apple, 80 Linux, 90 Windows, nos anos 2000 iOS. Depois, aqui embaixo, nessa imagem, nós temos aí a evolução das versões do Windows, né? De 95, aliás, de 85, 89, enfim, aí até as versões mais modernas de hoje, né? Aí da década de 2010, né, o Symbian, o Windows Mobile, o Android, o BlackBerry, o iOS, né, e ali nós tivemos várias também distribuições do Linux, né, enfim, né, um histórico aí bem grande, cada um com as suas características. Sistema operacional também é uma questão muito de você gostar, de você querer. Se você gosta mais de linha de comandos, você vai usar as versões do Linux. Se você gosta de algo mais visual, você vai usar aí as questões do Windows. Então, depende do que você gosta, tá? Então, agora vamos para a função do sistema operacional, né? O funcionamento, como que a gente entendeu. Então, você terá que apresentar aí uma visão geral do funcionamento dos sistemas operacionais, né? O que a gente viu que nós temos aí uma divisão entre hardware e software, né? O que o usuário tem acesso? Aos aplicativos, aos programas usuários, né? O software tem um núcleo, os drivers de dispositivos e os códigos de inicialização. E o hardware vai ter os controladores de dispositivos e os dispositivos físicos em si, tá? Então, a estrutura do sistema operacional é analisada em forma de camadas ou módulos que contêm uma responsabilidade específica para executar as responsabilidades desse software. A considerar que o sistema operacional é a interface entre o usuário,
o hardware e os softwares ali instalados, é necessário que se compreenda, né? Quais são os dispositivos que o software precisará gerenciar, que tipos de operação são realizadas para que sejam inicializados os softwares que interpretam os comandos e que drivers são ativados nesse processamento, quais são os códigos de inicialização e que processos estão envolvidos, explicarem o nível de usuários, quais são as finalidades de um sistema utilitário, que executa ações que o sistema operacional não contempla, e ainda quais são os aplicativos e a sua eficiência de acordo com o sistema operacional, né? Então, como eu já falei, né, o sistema operacional, quem decide é você, né, o melhor para a tua empresa ou para o teu computador pessoal. Sistema operacional tem que ter, sim, né, em qualquer máquina, né, pelo menos com a arquitetura que nós temos aí de von Neumann, né, tem que ter um sistema operacional, senão não vai funcionar de acordo aí, com essa arquitetura, ok?